Bom dia, meus queridos amigos, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar que você vai ver este vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Passando aqui para fazer um vídeo que eu achei necessário. O tema hoje é a perca da salvação, as causas da perca da salvação, a hipocrisia e o egocentrismo. O que é hipocrisia, irmãos? Hipocrisia é você acusar o outro de alguma coisa que você faz. Por que a gente faz isso? Geralmente escondendo um pecado que nós temos, acusando o outro, nós achamos que o nosso pecado está sendo aliviado. É como assim se eu estivesse apontando, né, um cara que mata passarinho, e eu também mato, como se eu estivesse coibindo ele, e coibindo ele eu estou aplacando o meu pecado. É como mais ou menos fazem os ricos na terra, né? Os ricos na terra, geralmente famílias famosas, né? Eles doam grandes quantidades a caridades, né? Para tentar apagar o mal com que eles fazem para a própria sociedade, a desigualdade social. Então é mais ou menos parecido. Isso é hipocrisia. Hipocrisia irmão, é o apontar o erro dos outros, sendo que eu também sou errado. Jesus condena isso explicitamente, né? Lá na a mulher que foi pega em adultério, que não foi Maria Madalena, ele diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E em várias outras partes bíblicas, né? Ele condena os fariseus que atam doutrinas pesadas aos homens, que dirigem, que manejam, que criam doutrinas pesadas aos homens que eles mesmos entre si não cumprem. É isso que ele fala, que vocês não querem mover nem com o dedo mindinho. Então, meus queridos, essa é a hipocrisia. E ela está hoje enraizada na religião como sempre esteve. Nós temos lá Safira e esqueci o nome do marido dela, que venderam um terreno, né, para doar para os apóstolos e falaram que venderam por um preço mais baixo para dar um dinheiro e ficar com dinheiro para eles, sendo que eles não tinham necessidade de fazer isso. Era só eles falar: não, a gente vendeu o terreno, mas a gente vai dar essa parte. Mas eles foram hipócritas. Eu dou tudo. E não é assim que nós devemos proceder. Outra coisa é o egocentrista, aquele que quer tudo para ele. Só ele que fala, só ele que é a palavra da verdade. Numa discussão, sempre ele é o último, sempre ele que tem razão e assim por diante. E eu falando isso, eu me incluo às vezes, muitas das vezes também nesses dois pecados. E nós temos que vigiar para que não deixar que esse pecado tome conta de nós. Mas o que era o mais grave? Gente, a gente vê na Bíblia Cristo falando que no final, Cristo salvando, né, uma pessoa no último momento, que foi o ladrão da cruz. Mas ele disse clara e explicitamente que muitos cristãos ficarão de fora, né? Aqueles que chegaram nele e falaram assim: mas lá na terra eu fazia a obra em teu nome, pregava, afaste de mim que não vos conheço. E ele diz que muitos se salvarão nas últimas horas. Então Jesus salvou publicano, prostituta, pecadores, mas hipócritas, fariseus e escribas o Senhor condenou várias vezes na Bíblia. Por quê? Porque são pessoas que têm o conhecimento, distorcem o conhecimento da palavra, distorcem o evangelho simples, colocam um monte de teoria para que você fique escravo da suposta teoria que ele compreendeu. E aí eles ganham dinheiro vendendo livros, né? Fazendo, como se diz, eu não sei como é que fala nas igrejas, né? Palestras, fazendo palestras e assim tirando a lã das ovelhas, tá? Toma muito cuidado com isso. Hoje em dia tem uma doutrina aí, uma doutrina falsa de 500 anos, que chama calvinismo, que muitos estão fazendo isso. Estão arrebanhando as ovelhas para si e depois estão ganhando dinheiro em palestras, no YouTube, né? Estão fazendo de vós mercadorias. Eles não querem saber de Cristo, querem saber de serem mestres naquilo que eles mesmos não entendem. Estão levando, arrebatando muitos, porque não têm o conhecimento bíblico, que não conheceram Jesus, estão caindo nessa falsa doutrina que altera o caráter de Deus, que põe Deus como um manipulador cruel. Então tomemos cuidado. Assim também eram os fariseus. Jesus operava os milagres
E os fariseus não estavam preocupados com os milagres, nas maravilhas que estavam sendo feitas, mas estavam ali no livrinho, checando e olhando para ver se Jesus quebrava alguma lei. Muito parecido com o que esse novo grupo de calvinistas estão fazendo, olhando no livrinho para ver se está tudo na cartilhinha deles. Detalhe, a lei que o Senhor deu para o homem foi os 10 mandamentos que o Senhor deu para Moisés. E os escribas e fariseus, representantes do sacerdócio araônico, é que foram prescrevendo lei em cima de lei. Eram mais de 6.000 no tempo de Jesus, salvo engano, mas o que o Senhor deu lá no monte para Moisés foram 10. Então essas 6.000 foram prescrição. Eles tinham autoridade de fazer isso, mas eram doutrinas de homens, doutrinas que faziam o fardo deles serem mais leves. Então tomem cuidado com esse tipo de gente. Gente que está fazendo de vocês comércio. Tem gente que está ganhando muito dinheiro no YouTube. Né? Gente que está ganhando muito dinheiro no YouTube falando mal de outros cristãos. Atacando outros cristãos. Né? Dizendo que são defensores dos bons costumes. Defensores defendendo a graça contra a heresia. Jesus não mandou em nenhum momento nós combater heresias. Ele mandou nós anunciar o evangelho. Ele falou, deixa que cresça o trigo e o joio junto. No final, os anjos separarão. Eles atarão para o celeiro de Deus e outros para o fogo eterno. Deus não manda nós tomarmos o papel de juiz. O Senhor manda nós julgar o que está sendo pregado nas igrejas, para ver se está ali, se está de acordo com as escrituras. Mas não manda nós ficar atacando uns aos outros, uns cristãos aos outros. E eu sei que isso é muito tentador. E a gente vê muitas das vezes muita gente fazendo muita coisa errada, ganhando dinheiro, angariando, explorando. Mas deixa eles que cresçam junto com os trigos. Deixa o trigo que cresça com o joio. No final o Senhor esmiuçará o joio que não tem semente, mas a semente do trigo, que é a nossa fé em Cristo, é que se salvará no final. Então, irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Os fariseus ficavam ali na leizinha deles, lá no livrinho deles, nas leis que eles fizeram, prorrogaram em cima das leis de Deus, para ver se Jesus não estava violando nenhuma. E Jesus não obedecia a lei de homens, irmãos. Mas o Senhor operava no sábado. O sábado era para o descanso, foi Deus que deu, mas os homens prescreveram a lei do sábado, colocaram o tanto de quilômetro que podia andar. O Senhor não falou isso, o Senhor falou que era um dia de descanso. Não era um dia para não andar, era um dia aqui para você meditar no Senhor. Um dia para você, operar nas coisas de Deus, lembrar de Deus. Um dia para você ter comunhão. Mas eles prescreveram, isso pode, isso não pode, conforme as suas próprias concupiscências. Então vocês, jovens, tomem cuidado com essa doutrina que está colocando Deus, dizendo que todos nós, Deus já escolheu todos nós, uns já escolheu para a perdição e outros para a salvação. Isso é mentira. E eu fiz o culto domingo passado em Romanos 9, expliquei o capítulo de Romanos 9, você vai entender se você assistir. E também no meu YouTube, Thiago Panzarini, você vai encontrar muitos vídeos com passagens bíblicas irrefutáveis sobre esse assunto. Não existe isso, tá? O Senhor não é um Deus mau. Lá na lei, ele elegeu o homem pelo coração sincero. Foi assim que ele elegeu, os homens Enoque, foi assim que ele elegeu Matusalém, depois Noé, pela retidão do coração. E mais para frente Abraão, a qual estendeu a sua descendência através de Isaac, a salvação. Era pro povo de Israel, descendência de Abraão. E em Jesus Cristo, outra vez, readotou a todos que crerem em Jesus e forem batizados, confessarem a sua fé, esses serão salvos. Não significa que não perderão a salvação, como eu estava dizendo no começo do vídeo. Se apostatarem, desistirem de esperar as promessas de Deus, desistirem de esperar o Senhor Jesus. Irmãos, tão certo quanto 2 mais 2 é 4, que o Senhor Jesus voltará. Ou ele voltará, ele vai voltar para todos, como está descrito, pode ser que seja na nossa geração, ou não, ou ele voltará para cada um de nós individualmente, se nós estivermos alavancados nele. Senão nós vamos ver a morte e não Jesus. Então é isso, irmão, é muito fácil, a fé é muito fácil. Agora, se você apostatar, se você desistir,
né? Se você não querer mais, né? Porque acontece muito isso no meio dos cristãos. Apostatar é sair de uma igreja para outra? Não. Apostatar é sair de igreja e servir a Deus em casa? Também não. Nós temos de todos se reunir em casa, se reunir no templo, na igreja. É a mesma coisa, irmão. É o mesmo valor perante Cristo. Porque ele não habita em templos construídos na mão de homens. Ele habita dentro de ti. É aí que o Espírito Santo trabalha. Entendeu? Apostatar é deixar de ser cristão. É ir para outra religião. É abandonar as promessas dizendo que Deus está demorando muito. E blasfemar contra o Espírito Santo, né? É tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes pode ser que nós estamos criticando alguma coisa que foi mandada de Deus e nós estamos blasfemando, criticando, indo contra a vontade de Deus. Cuidado, irmãos. Você que fica falando para as pessoas saírem de uma igreja para ir para outra, se você estiver contra a vontade de Deus, você pode incorrer, né, na blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que o Senhor falou uma coisa que o Senhor não falou. É o falso profeta. Entendeu? Tudo isso incorre em blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Jesus não falou que vai salvar denominações. Ele falou que escolherá o povo. Ou o povo dentro de cada lugar. E até, né, vai tirar algumas ovelhas que não são do seu aprisco, como está lá em Mateus. Algumas ovelhas que não são do seu aprisco. E acrescentará ao seu aprisco também. E o Senhor Jesus foi bem claro. Se você quer conhecer o Senhor Jesus, ele falou assim: as minhas ovelhas conhecem-me pela voz. Por que o Senhor falou pela voz? Conhece o que eu ensinei. Se a doutrina é exatamente como Cristo ensinou, esse Cristo habita dentro dele. Então as ovelhas têm que conhecer pela voz. A voz de Cristo, para nós, é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras. Está nas Escrituras, toda a revelação que encaixa na Escritura, esta vem de Deus. Toda que não encaixa, ela vem de outros. Então, tomemos cuidado com o espírito do farisaísmo, do egocentrismo. Só eu que falo, só eu que mando, só eu que faço. Esse é o espírito do anticristo trabalhando no homem. Ele está na terra desde o princípio, como fala João, mas ele se encarnará, né, se materializará num homem que vai ser chamado o anticristo, que trará uma falsa paz na terra e se assentará no Santo dos Santos. Esse espírito vai se materializar num homem. Esses homens já estão sendo preparados. São alguns homens de poder influentes, mas o espírito escolherá um. O espírito anticristo se materializará em um desses homens. Mas ele está, muitas das vezes, falando dentro da nossa boca. Tome cuidado. Não se ponha na primeira pessoa, eu. Quando você se põe na primeira pessoa, você está sendo usado pelo anticristo. Eu sou, eu faço, eu falo, eu vou destruir aquela igreja, eu vou fazer isso. É o espírito do anticristo que fala na tua boca. Por que do anticristo? Porque ele quer tomar o lugar de Deus. E o que o Senhor falou para Moisés na sarça? Eu sou. Quando Moisés perguntou, quem és tu? Eu sou. Então quando você fala eu sou na frase, como colocando você é que manda, você é que faz, nesse sentido figurativo, você está tomando o lugar de Cristo. Você já não fala pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do anticristo. Tomemos cuidado, porque essa blasfêmia, né, não vai ser perdoada por Deus. Maquinação contra o seu irmão, né, falar mal de um irmão, chamar um irmão de louco, tudo isso não terá perdão. Né? Difamar um irmão, difamar uma pessoa para que a mensagem, desconstruir uma pessoa para que você desconstrua a mensagem, isso era uma tática do fariseu muito forte. Esse aí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Olha só como eles queriam desconstruir a mensagem de Jesus, desconstruindo Jesus. O teu mestre é comelão e beberrão, se assenta com prostitutas e publicanos. Então, meus irmãos, querendo desconstruir o mestre para desconstruir a mensagem. E isso, irmão, não vai ter perdão. Se você está fazendo isso com alguém, peça perdão agora para a pessoa, desfaça o que você fez, porque isso não terá perdão. Não desconstrua ninguém, porque se a mensagem dele vier do céu, vai ser para a salvação de todos que ouviram e para a sua condenação e a condenação daquele que você maquinou. Irmão, as coisas de Deus é coisa séria. E hipocrisia? Hipocrisia é quando você prega uma coisa e você não faz. Você quer acusar o outro, pensando que você acusando o outro, você vai
se satisfazer, você vai aliviar o que você faz. Você faz a mesma coisa com ele, o que você está condenando. Né? O apóstolo São Paulo fala, você quer tirar, né, um cisco do olho do teu irmão tendo uma trave no teu? Não, irmão. Não é assim que devemos proceder. Nós devemos proceder sendo guiado, ademoestado pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado com essas doutrinas novas, essas doutrinas modinhas. Principalmente vocês jovens. Não deixem sair da fé. Tudo que nós precisamos saber está dentro das Escrituras e nos é revelado pelo Espírito Santo. Claro que Deus deu alguns homens de Deus que têm experiência, domínio nas Escrituras, para te ajudar, auxiliar a entender aquilo. Mas, na dúvida, vá naquilo que o Espírito Santo te mostrar. Então, os cristãos, prestem bem atenção. Tempos difíceis estão vindo. Tempos em que as ovelhas estão sendo arrebatadas por lobos devoradores que estão em pele de cordeiros. Falam bonito. Irmãos, e eles falam bonito. Tem uma boa dicção, são convincentes. Mas você vai ver que no final o que eles querem é levar você nos seus discursos, onde ganha, né? Onde paga para entrar. Ou quer vender algum livro, né? Ou quer ser um pastor. Você, irmãos, o episcopato é uma coisa boa, né? Você, todo homem de Deus que almeja isso, ele se prepara, ele se consagra, ele se santifica. Homem de uma só mulher, não pode ser divorciado, né? Tem vários, não pode ser beberrão, não pode ser espancador. Tem que ter um homem que tenha a sua casa sobre controle, boa instrução nos filhos, uma esposa, né, que se veste como uma mulher de Deus. São alguns, e o domínio das Escrituras. Então, para você ser um presbítero, para você ser um ancião, um presbítero, um pastor, você tem que ter domínio sobre as Escrituras, conhecimento sobre as Escrituras. E então, assim, você vai se preparando e no tempo certo, né, você vai ser um desses que auxiliarão no entendimento da palavra. Mas quem dá a sabedoria é o Espírito Santo. Não vem através de teologia. A Bíblia ela é autoexplicativa, irmãos. É um capítulo explicando o outro. Você vê que eu estou falando das Escrituras, estou falando de um capítulo, uso outro capítulo que explica esse que eu estou falando, que confirma. É assim que nós aprendemos a Bíblia, né? Acho que é Isaías que diz que a gente aprende a Bíblia aqui, um pouquinho ali. Então a gente, um versículo, ele vai confirmando o outro. E como que a gente aprende quando a gente está em grupo? Bom, o apóstolo São Paulo é bem claro, ele fala, quando você estiver reunido, todos vocês já são batizados, têm o Espírito Santo, já são conhecedores da palavra, falem um após o outro em ordem. E os que estão assentados, analisem aquele que está falando, para ver se está dentro das Escrituras. É assim que nós devemos, entre nós irmãos, discutir, comentar, divergir, mas sempre em um tom amistoso, sempre com respeito uns com os outros. E assim, todos nós cresceremos uns com os outros na unidade do corpo, a qual a cabeça é Jesus Cristo. Espero que vocês tenham entendido. Tome cuidado com as heresias, com as doutrinas falsas. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui pronto para ouvi-los. Entra no meu privado, pede meu número de telefone no privado, que eu vou passar para vocês. E que eu puder ajudar vocês, estou aqui para ajudá-los. Tá bom? Um grande abraço. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Tchau, tchau, pessoal.